Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no dia 1º de dezembro de 2018, nós tivemos um fato que ficou marcado na história do Paraná e que todos aqui acompanharam. Foi um despejo numa parte da área reivindicada pela família Zatter, conhecido como Alecrim. Todos acompanharam aqui, deputado Plauto, pela forma como foi feito. As casas foram destruídas, as pessoas, depois de alguns há 30 anos morando lá, saíram sem que tivessem direito a levar absolutamente nada, até porque houve um fechamento de parte da rodovia, destruíram a escola, o centro comunitário, a igreja, e isso gerou, deputada Mabel, uma situação que veio praticamente uma situação de repulsa na sociedade, que veio de todos os lados, inclusive com manifestações da CNBB, manifestações das outras denominações religiosas, porque entendia-se que não era possível que uma área, depois de 30 anos, construída a igreja, com as pessoas fazendo as suas contribuições, a escola, a unidade de saúde, as casas. E eu estive lá no dia seguinte, no sábado, domingo, estivemos lá, fizemos inclusive com a nossa assessora Isa, fez um belíssimo vídeo sobre a situação encontrada. E na sequência houve um tensionamento muito grande que o INCRA e as partes que estavam envolvidas, o Ministério Público e as outras partes interessadas, entenderam que deveriam pacificar e resolver, que é o melhor caminho. O INCRA fez uma oferta aos proprietários, aos ATA, ficaram de estudar, fizeram algumas exigências naturais. Na sequência disso, o INCRA fez uma grande reunião aqui em Curitiba, onde várias pessoas estiveram presentes, e nós achávamos, as pessoas voltaram para a área, reconstruíram parte de suas casas, reconstruíram a igreja, mas o processo de reintegração de posse continua presente. E a crítica aqui é ao INCRA. O INCRA tem que resolver a situação do Alecrim. O INCRA não, são 320 hectares de terra, 320 hectares, ou 290, é uma área relativamente pequena, com cerca de 20 famílias. O INCRA não pode fazer ouvidos de mercador depois de 1 ano e 3 meses do ocorrido, e principalmente depois de todas as promessas que o INCRA fez para resolver a situação daquela população no município do Pinhão. O Pinhão é um município que tem uma história de lutas, de resistência dos poceiros, uma história de luta e de resistência dos pequenos produtores rurais, de áreas que até hoje há divergência sobre a forma como elas foram doadas para a família Zatter, cerca de 70 mil alqueires, que hoje estão praticamente todas elas, sem exceção, todas elas estão com questionamentos judiciais, inclusive por dívidas junto à Fazenda Nacional, ao ex-Banco do Estado do Paraná, ao Banco do Brasil, e o INCRA parece que não entende que é nas mãos deles que está, nas mãos dele, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a solução. Então é preciso que nós entendamos que os limites das negociações estão se expirando. Não haverá, deputado Galo, não haverá reintegração de posse naquela área. Não haverá. E isso sabe o senhor Zatter, sabe o INCRA, sabe o Ministério Público, sabe a polícia, aqui no nosso caso, a polícia estadual, e sabe o governador do estado. Mas também não pode haver indefinidamente um impasse que ninguém ganha. Todos perdem. Perdem aqueles que estão há 30 anos na área, perde o governo do estado, perde o INCRA e perde o Zatter. O que nós temos feito nesse período todo, e eu conheço bem a situação do Pinhão, já estive lá por mais de 40 vezes, é que haja um entendimento, e o INCRA é o principal ator para esse entendimento, junto com o ITCG no Paraná, para que nós tenhamos a solução de uma forma que todos os atores possam ser contemplados, os recursos possam ser pagos aos Zatter, ou
Deputado, Vossa Excelência, 1 minuto para concluir. 1 minuto para concluir, senhor presidente. Ou que o INCRA desaproprie por TDA, mas que a solução seja dada aos moradores da região do Pinhão, especificamente ao Alecrim. O Alecrim ficou como uma marca na história do Pinhão e na história do Paraná, pela luta, pela resistência que se soma aos faxinalenses, que se soma aos poceiros, que se soma a toda a história do Pinhão. Mas não pode ficar também como mais uma tragédia na história do Pinhão. Não pode ficar o Alecrim, esta localidade, como mais uma das tragédias de tantas que nós conhecemos, onde o INCRA simplesmente não resolve absolutamente nada. Simplesmente absolutamente nada. Então fica aqui o registro e a expectativa é que o INCRA não espere pelo pior e que resolva a situação do Alecrim urgentemente. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.